Oi. Graça e a paz para todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Acreditamos que vamos ser breve em nossa fala. E logo, como diz os pastores mais antigos, estaremos cercando da mesa do Senhor. Quantos encontraram? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis ou vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Esperai um pelos outros. Vamos meditar aqui um pouquinho sobre este assunto. A ceia do Senhor, meus queridos, é um assunto que na história da igreja, na história do cristianismo, foi um tema teológico muito disputado. A igreja medieval ensinava que a Santa Ceia ou a Eucaristia, havia um fenômeno místico acontecendo, que é o fenômeno chamado transubstanciação. O que ocorre nesse pensamento é que no momento da ceia, o sacrifício de Cristo está se repetindo literalmente mais uma vez. Tanto o corpo e o sangue, no momento que é consagrado pelo sacerdote, torna-se literalmente o corpo e o sangue. Com a reforma protestante, tivemos um novo pensamento, um meio termo, uma transição, que foi o pensamento de Lutero. Lutero vai dizer: não há transubstanciação. Na verdade, o que existe é uma consubstanciação. Não é que o corpo seja literalmente o pão seja literalmente o corpo e o sangue, mas que espiritualmente, no momento
do culto. Havia outra palavra na época para culto, né? Ele vai estar presente. Depois nós temos outro teólogo chamado Zwinglio, que vai dizer que, na verdade, a Santa Ceia não passa de um símbolo. Já é um exagero, né? Nem tanto para lá nem para cá. É apenas um memorial. Concordamos que há um simbolismo, que de fato é um memorial, mas é Calvino que vai vir com a definição a qual a maioria das igrejas evangélicas, protestantes, sejam elas históricas ou não, que a Santa Ceia não é apenas um memorial, também. Não é apenas uma simbologia, também é. Mas é um ato profético que, se o cristão o recebe com fé, aquele momento é dispensado bênçãos, tanto materiais como espirituais, na vida do crente. Não é muito difícil você ouvir aqui ou lá de pessoas que receberam uma cura divina no momento da ceia ou uma renovação espiritual. Porém, este ato que algumas igrejas, vão realizar de forma mensal e outras semanalmente. E há uma disputa desnecessária, né? Quem está correto? Quando? Quando, na verdade, quando a gente se volta para o Novo Testamento, a gente vai perceber textos que nos passaram a ideia que a ceia é realizada diariamente, no contexto das casas, assim, igreja apostólica. Paulo vai nos revelar aqui, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, algumas verdades espirituais, evangelhos, no momento em que Jesus indo à ceia, a gente não encontra. Por que não encontramos? Porque Paulo vai dizer aqui, no versículo de número, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo vai receber revelações sobre vários do Antigo Testamento, Velho, vai se chamar carta. Então ele vai receber essa revelação direta do próprio Cristo. Já vista que ele não andou com Cristo como deuses. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Eu fiz algumas anotações. Perdendo o caminho. Eu dividi a minha fala aqui em dois tópicos. Primeiro tópico, nós vamos analisar os 4 olhares da ceia. Tópico, para você anotar aí e não se perder no meio do caminho. No segundo tópico, nós vamos observar 3 advertências de Paulo sobre a Santa Ceia. Ok? Qual é o primeiro olhar da Santa Ceia que Paulo vai nos revelar? Para aqui. 24. Tendo dado o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória. Fale assim comigo. Memória de mim. Que olhar é esse que Paulo está falando aqui? É um olhar para o passado.
Por que você acha que existem datas comemorativas? Ah, irmão Job, é para auxiliar o capitalismo e aquecer o mercado. Também, não discordo. Mas de vez em quando a gente se pega com aquela pergunta, né? Não precisa de Dia das Mães. Não precisa, o Dia das Mães é todos os dias. Mas eu faço uma pergunta, é todos os dias que você compra presente para sua mãe? Não precisa de Dia dos Pais. Todo dia é Dia dos Pais, mas não é todo dia que você compra um presente para o seu pai. Não é verdade? Então as datas existem aí no nosso calendário, que é para a gente sempre trazer à memória aquele fato histórico ou aquele personagem. A ceia do Senhor é um memorial. E sendo um memorial, estamos olhando para o passado. Mas olhando para quê? E o quê? Olhando para o sacrifício de Cristo no Calvário. Você me pergunta, mas o sacrifício de Cristo, eu lembro dele o tempo todo, o dia todo, todo momento. Não preciso de um momento para lembrá-lo. É um fato tão marcante, tão importante, tão determinante na humanidade, que ninguém vai esquecer. Eu pergunto, será? Será que não vai esquecer? A Santa Ceia também é uma ordenança. A ceia do Senhor, a Eucaristia, como queira falar, é uma das ordenanças. O batismo e a Santa Ceia é uma das ordenanças de Cristo. Existem teologias paralelas que aumentaram o número desses sacramentos ou dessas ordenanças. Mas batismo e Santa Ceia são ordenanças de Cristo, onde o discípulo, aquele que diz ser seguidor de Cristo, vai se identificar. Esse cristão, esse discípulo, quando ele obedece às ordenanças do seu mestre. Quando eu olho para trás, e quando eu digo olhar para o passado, esse olhar para o passado é só no nosso tempo, porque somos condicionados a ele, passado, presente e futuro. Mas para Deus, a morte de Cristo ocorreu na eternidade. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Historicamente, foi há 2000 anos atrás, no tempo, no espaço, em Jerusalém. E o profeta Isaías, o profeta que mais profetizou sobre o Messias, em Isaías 53, na profecia do servo sofredor, ele vai dizer: na eternidade já tinha acontecido, mas para o homem, historicamente, faz 2000 anos de história. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo para ele, né? 2000 anos de história para nós, a gente quer comparar com a eternidade, é quase que eterno. Que negócio distante. Mas não é não, meu querido, porque no livro do Apocalipse ele disse que vinha logo. Então, foi ontem. Ele não ia mentir, né? O profeta Isaías vai dizer que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. No Calvário, Jesus foi uma espécie de para-raio da ira de Deus. Sim. No Calvário, Jesus foi uma espécie de para-raio da ira de Deus. A ira de Deus, que deveria ser direcionada a nós. Jesus no Calvário a o recebe. E quando a o recebe, o corpo de Jesus não aguenta. O coração dele explode. E ele morre.
Tem pessoas que pensam até hoje que Jesus morreu de esgotamento físico. O sangue dele foi pingando, e Jesus foi ficando pálido, e a vida dele foi desvaindo, e ali ele morreu. Não! Jesus não morreu por esgotamento físico. Jesus morreu porque ele sentiu no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, a ira de Deus. Eu vou dizer um negócio aqui que soa como heresia, mas Jesus sentiu o fogo do inferno queimar. Porque Jesus, sendo o para-raio de Deus, quem é que merece a ira de Deus? O pecador. Quem merece o inferno? O pecador. Quem merece as enfermidades? O pecador. Quem merece a dor? O pecador. E Jesus, sendo o para-raio, porque ele absorveu de nós, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele absorveu de nós o pecado, absorveu de nós as enfermidades. Então, no momento, o próprio Deus, em vez de enviar a sua ira para destruir a humanidade, a ira dele é direcionada ao seu Filho que está no Calvário. É por isso que estamos aqui, fazendo isto em memória dele. Só quem faz isso é quem consegue ser grato pela sua salvação. Só quem faz isso é quem consegue ser grato pelo seu passaporte que foi carimbado para o céu. A sua salvação tem preço de sangue. Preço de sangue. E essa mensagem não é para você chorar, ficar com pena de Jesus, como os ímpios ficam aí todo ano na Paixão de Cristo, assistindo aquele filme de Mel Gibson, né? Chega, fica com os olhos vermelhos, inchados. Ai, meu Jesusinho. Não. Nós não estamos no velório de Jesus. Ele está vivo, ele ressuscitou o terceiro dia. A sua morte é o nosso triunfo. A sua morte é a nossa conquista. Em memória de mim. Em segundo lugar, qual é o segundo olhar da ceia? Estar aqui. Versículo número 26. Porque todas as vezes que comer deste pão, ou beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. Esse olhar é um olhar para o futuro. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, por favor. Mateus capítulo 26, melhor dizendo. Mateus capítulo 26, versículo 26. Diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia. Diga comigo, até aquele dia em que eu beba convosco no reino do meu Pai. Que coisa interessante, meu irmão. Porque Jesus estar aqui no jantar da ceia, no jantar da Páscoa, melhor dizendo, o ceia de Páscoa. E muitos pensam que esse momento é um momento de substituição. Muitos pensam que esse momento Jesus está fazendo uma substituição. Agora ele está deixando a Páscoa para trás e colocando a ceia no lugar da Páscoa. Muitos ensinam por aí, teólogos de peso. Eu sou jardim de infância, pré-escola. Um semi-analfabeto falando desse pessoal. Mas quando na verdade
Jesus estava realizando aqui um ritual muito antigo, não foi criado pelos hebreus. Mas na Bíblia, pela primeira vez, vai acontecer entre Melquisedeque e Abraão. E o que é isso, irmão Joabe? É um comer simbólico, que vão chamar de Kedush. E como é que é isso? Quando o moço queria noivar com a moça, ele ia até a casa do pai da moça, e com a família, ele fazia um jantar simbólico, com pão e com vinho. Por que você acha que o cordeiro não aparece aqui? Por que os discípulos não estão comendo cordeiro nessa reunião? O cordeiro ia ser morto no dia seguinte, às 3 horas da tarde. E se você ler muito rápido essa passagem, vai passar desapercebido isso aqui. Olha só. Versículo 29. E digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba na casa, que beba convosco no reino de meu Pai. A gente lê isso aqui, porque a gente vai no céu sair mais uma vez. Mas se você entrar no contexto cultural aqui, no pano de fundo histórico que Jesus está vivendo aqui, é judaico. E tudo que Jesus vai falar, vai se utilizar, vai fazer, ele vai tomar emprestado esse pano de fundo. Os discípulos sabiam o que Jesus estava falando, a linguagem que Jesus estava utilizando. Era a linguagem de um noivo que está selando um compromisso com a noiva, bebendo aquele vinho, aquele cálice naquele momento, e eles só iam beber novamente agora no dia do casamento, na casa do Pai. Porque eles faziam aquela aliança, o noivo se ausentava, voltava para a sua terra e ia preparar uma casa. Não foi isso que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas. Na casa do meu Pai, meu Deus do céu, à noite vem sem jantar, de manhã vem sem tomar café. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nunca teria dito a vocês. Eu vou preparar lugar, e depois que eu preparar lugar, vou ficar lá para sempre? Não, eu virei outra vez e vos levarei para aonde eu estiver, estejai vós também. E nesse momento em que o noivo se ausenta para preparar uma casa, uma morada, entra em ação um personagem chamado amigo do noivo. E o que esse amigo do noivo faz? Ora, leva recados, mensagens de amor do noivo para a noiva. Ele leva presentes para a noiva. Você não entendeu, não pegou ainda, né? Quem é esse amigo do noivo? Quando Jesus se ausentou, eles convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E ele desceu no dia de Pentecostes e está com a igreja até os dias de hoje. É ele que consola a noiva, é ele que traz mensagem de amor do noivo para a noiva, é ele que traz presentes, fruto do Espírito, dons espirituais. O amigo do noivo é o Espírito Santo, e ele estará aqui esta noite, nessa manhã. Negócio de noite não sai da cabeça. Quantos estão sentindo a presença dele aí? E aí, e o que acontece? O que acontece é que o dia do casamento não tem data marcada. É perigoso quando a gente lê a Bíblia com as lentes da nossa cultura, né? Noivado, aí a gente pega logo a Bíblia. Aí a Bíblia fala de noivado.
Aí data de casamento está marcada. Não, não existia isso não, meu irmão. O noivo vinha de surpresa raptar a noiva. E Jesus, conhecendo a cultura dele, Jesus vai dizer, olha, naquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Naquele momento ele abriu mão da sua onisciência, mas unicamente o Pai. Na nossa cultura, é o noivo que fica esperando no altar, né? Mas na cultura judaica, quem espera é a noiva. Então, meus queridos, vamos entender o que Paulo estava querendo dizer. Quem sabe você já está igual aquele irmãozinho que o irmão Leandro foi pregar no culto de missões. E Leandro, demorando na introdução, o irmão se levantou e disse, deixa de enrolar, começa a pregar logo. Coitado, quase morre de vergonha. Então vamos entender o que Paulo quis dizer aqui. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Meu irmão, se reunir para cercar a mesa do Senhor é dizer, eu acredito que o meu noivo vai voltar. Por isso que eu fico desconfiado do crente que não está nem aí para este momento. Alguns exageram, transformam a Santa Ceia num ídolo. Eu já vi crente transformar, é o culto mais importante. Para começar, a Santa Ceia não é um culto. Culto, estou usando a palavra culto, o conceito de culto que a gente conhece. Litúrgico, não um culto bíblico do Antigo Testamento. A gente faz isso por várias razões. É mais prático, é didático. Nós temos hoje o templo para se reunir, mas no passado não era assim, mas é outro assunto, só estou explicando. Mas é muito esquisito, um cristão não dá importância a esse momento. Faz um ano que não ceia, 2, 3, e não dá satisfação à membresia. Ele acha que não tem compromisso com a igreja local. Se não tem compromisso com a igreja local, imagine com o noivo. Por quê? Quando a gente se reúne, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Estou dizendo, eu não perdi a esperança, eu confio na palavra dEle. Ele disse que vinha logo, então Ele não está demorando. Se Ele vem logo, então Ele está vindo logo. Ele está vindo, aí já estou ouvindo os seus passos, pulando sobre os montes, saltando sobre os alteiros. O noivo está chegando. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vai vir. E como vai ser isso? Vai ser à noite. Olhe, seu filho do cão. Eu não estou aqui dizendo literalmente que o horário que Jesus vai vir é à noite, viu? Para depois você não sair dizendo por aí que lá em Sejá que os crentes estavam marcando a volta de Jesus, dizendo até o horário. A noite aqui é simbólica, porque era durante a noite que a noiva era raptada. Porque eu não posso dizer o horário que vai ocorrer o arrebatamento da igreja, porque existe os fusos horários, né, meu irmão? Então, quem mora no Japão vai ser arrebatado à noite, né? Aqui no Brasil, durante o dia. Mas simbolicamente, por que isso acontecia à noite? Porque nos fala de mistério, o arrebatamento fala de mistério. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E é o pai do noivo que vai dizer o momento. Está na hora de buscar a noiva. E ele vai vir. E a pergunta é, ele voltando, como ele vai encontrar a noiva? Será que ele vai encontrar a noiva distraída? Distraída com as coisas dessa vida? Será que ele vai encontrar a noiva despreparada? Porque nesse intervalo em que o noivo se ausenta para preparar uma casa para eles,
vai começar o processo de preparação da noiva. É a própria noiva que vai confeccionar o seu vestido. Aí na nossa mentalidade ocidental, a gente já imagina aquele vestido branco, né? Com aquela cauda longa. Vocês sabem que esse casamento com a noiva entrando com um vestido... É bem recente historicamente isso, né? Uma pessoa no piano. E como é que era o vestido da noiva? Quando a Bíblia fala de branco, será que vem à sua mente o vestido da noiva branca? Branco, literalmente, como a gente vê acontecer hoje? Não. Não necessariamente. Eram roupas coloridas, chamativas. Assim como tem muita gente que imagina que no céu vai estar todo mundo de branco também, né? Todo mundo com a camisola branca. Que coisa feia, meu irmão. Não é não? Todo mundo com a camisolinha branca no céu. Não, não é isso não. Outro dia eu vou explicar isso. Mas a noiva tinha que se preparar confeccionando o seu vestido. A noiva tem que se preparar todos os dias ou semanalmente, tomando um banho especial. Que era um banho de purificação. Se você ler o livro de Esté, você vai ver que Esté passou 1 ano se preparando com óleo e com incenso. Na ausência do noivo, ausência com bastante aspas, né? Porque o amigo do noivo estará aqui representando ele. A noiva tem que estar se preparando, confeccionando os seus vestidos, que a Bíblia vai dizer que são seus atos de justiça, se purificando na lavagem da água, que é a palavra de Deus. E Paulo vai dizer: anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque esse momento aqui está representando um momento em que Ele fez aliança com a sua igreja, e dizendo: na próxima vez nós vamos beber deste vinho, deste suco da uva, na casa do meu Pai. E só quem tem essa esperança vai anunciar ao mundo, proclamar ao mundo a sua morte. E vamos deixar de fazer isso quando Ele voltar, até que Ele venha. Amém? Não vai dar tempo eu pregar os outros pontos? Só para encerrar, qual seria o terceiro olhar da Santa Ceia? Versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse não é um olhar para o passado, nem um olhar para o futuro. Esse é um olhar para dentro de nós. É um autoexame. É por esta razão e outros motivos que nós não damos ceias para a criança. Porque o que é que uma criança vai entender de redenção? O que é que uma criança vai entender de memorial, de autoexame? É por isso que a gente também não batiza a criança, porque batismo na Bíblia sempre está ligado a arrependimento, crer, coisas que a criança não pode e não tem condições de fazer. Esse é um momento de reflexão, meu querido. Porque Paulo vai dizer: porque aquele que bebe do cálice, come do pão ou bebe do cálice indignamente, será culpado do corpo do Senhor. A ceia não é um momento para a gente estar olhando o pecado do nosso irmão, o pecado do pastor, o pecado da pastora, o pecado do líder. E a gente fica aqui, eu vou ficar observando aqui para ver se ele vai ceiar, eu quero só ver. Mas também não é um momento de calvário, não é um calvário que está acontecendo. Jesus não está sendo crucificado mais uma vez. Porque isso aqui tem um contexto. Não quer dizer que você tem que chegar perfeito na presença de Deus, porque isso é impossível. Você já chegou a esse nível? Alguma coisa está de errado. Você ainda está aqui na terra?
Porque aqui no contexto, os crentes de Corinto estavam esculhambando esse momento que devia ser de divina importância para eles, um memorial da morte de Cristo, um olhar de expectativa para a volta de Cristo. Eles estavam transformando numa farra, não discernindo o corpo do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui nos primeiros versículos desse texto, começando na parte da ceia, que os crentes iam para as reuniões, levavam comidas em abundância, e aqueles que não tinham nada para levar para comer, ficavam lá no canto, chorando, envergonhado, e eles se esbanjando lá em comida, praticando bebedice e glutonaria na Santa Ceia. Estavam transformando aquele momento numa farra. Isso aqui não é farra, meu querido. Isso aqui não é porque a gente não tinha tempo para fazer outra coisa importante e a gente veio para cá, não. Se a sua salvação, se a sua eternidade é algo que tem que ser tratado com banalidade, como muitas vezes vê por aí, igrejas que dão a ceia, até pessoas que estão embriagadas, pessoas que do mundo, até o pai de santo, toma a ceia. Está errado. Na igreja primitiva, no Didaquê, que é um documento ali, provavelmente do finalzinho do primeiro século, início do segundo, que é a Torá dos Apóstolos, que é o ensinamento dos apóstolos para os gentios, para os crentes não judeus, a exigência lá para o camarada ceiar era ser batizado. E biblicamente nós temos várias evidências que a ceia só deve ser servida a quem é batizado. Tipologicamente, no Antigo Testamento, antes do sacerdote entrar no lugar santo e comer dos pães, ele é lavado na bacia de bronze, no átrio. Os discípulos estavam ceando com Jesus naquele dia, eles já tinham sido batizados, ou por João, ou pelos discípulos de Jesus durante o ministério de Jesus. Por que nós temos que fazer diferente? Então você que ainda não desceu às águas e sente o desejo de ceiar, se você quer firmar compromisso com Cristo, porque o crente que não quer se batizar nem ceiar, eu comparo aquele rapaz que namora a menina já faz 10 anos. E aí, rapaz, quando é que vai casar? Aí sempre está dando uma desculpa. Sempre está dando uma desculpa. Então, quer ceiar? Procure a liderança da igreja. Tire as suas dúvidas sobre o batismo, sobre a ceia. Porque esse é um momento que não pode ser banalizado. Por isso que Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é interessante, apesar de eu entender o contexto bíblico aqui, sobre o autoexame que Paulo manda fazer, eu cresci ouvindo histórias, acho que o pastor também. Pessoas que na hora da ceia não tinham liberado perdão, ficaram engasgados com pão. Eu achava muito engraçado quando era criança. Ficava rindo. Mas hoje eu acredito que isso é possível acontecer. Ou de pessoas que foram ceiar em pecado e caíram duro, morto no chão. Ah, irmão Joabe, que exagero. Mas Paulo vai dizer que na igreja de Corinto tinha muitos dormindo, doentes e outros que já morreram. Ah, mas morreram espiritualmente, irmão Joabe. Será que o enfermo também aqui e dormir era espiritualmente? Então é um momento que tem que ser feito com sinceridade. É um momento de autoexame, olhar para dentro de nós. Esquecer um pouquinho o argueiro que está dentro do olho do teu irmão, que é um negocinho desse tamanho, um ciscozinho, e eu estou com uma trave desse tamanho, sem ver nada. Deixa eu tirar, irmão, deixa eu te ajudar. Para aí.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para Ele aplicar essas verdades em nossos corações. O que é a ser, irmão Joabe? Um olhar para o passado. Jesus morreu por nós. O que é a ser, irmão Joabe? Um olhar para o futuro. O noivo voltará. E o que é a ceia? A visão de Isaías no capítulo 6 do seu livro. Quando ele viu a glória de Deus, ele era acostumado a profetizar ai sobre as nações, sobre o povo de Israel. Mas no dia em que ele viu a glória, ele disse: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um murmurador. Isaías estava dizendo. Feche seus olhos, comece a orar, faça sua oração pessoal, não espere eu começar. Faça sua oração pessoal de autoexame. Traga a memória ao Calvário. Coloca o teu olhar de expectativa para o retorno do noivo. E se Jesus voltar hoje, a noiva estará preparada. Os seus vestidos estarão prontos. Ela estará lavada, purificada. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que mais uma vez o Senhor nos concede. Abençoa cada crente que aqui chegou, aqueles que vão cercar a mesa e aqueles que têm desejo, Senhor, mas estão impedidos, ainda não desceram as águas, estão cortados de comunhão. Que o Senhor possa renovar a força daqueles que não conseguem colocar a sua vida em dia, e que o Senhor venha colocar convicção no coração daqueles, meu Deus, que não desceram as águas ainda. Coloca convicção, desejo, meu Deus, que o coração dele venha arder de desejo por este momento. Meu Pai, que cada crente, Senhor, esta noite, ou essa manhã, venham ser curados das suas enfermidades, no ato da ceia. Meu Deus, venham ser renovados espiritualmente. Meu Deus, aqueles que chegaram aqui abrindo o bico, como diz o matuto, fraco, sem força, mas venceu, conseguiu chegar, ele venha ser restaurado também as suas forças, em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, se você ainda não a fechou, capítulo 10, versículo 16, eu vou pedir ao diácono Leozinho aqui, Joabe, e a pastora para nos ajudar aqui, né, na distribuição da ceia. Abra aí a Bíblia em 1 Coríntios, depois dessa leitura você pode sentar que você vai receber a ceia aí. A gente não pode fazer aglomeração, a gente já fez tudo de maneira bem ordeira, né? E estão ali, já fizemos os elementos, estão higienizados tudo para nos dar segurança. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Visto que nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos nós participamos deste único pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar? Que digo, pois, que o ídolo é algo, ou que seja algo que é sacrificado aos ídolos? Antes digo que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que vós tenhais comunhão com os demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos sim o meu Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Você pode sentar no seu lugar. Já foi explicado aqui com muita propriedade, né? Sobre a ceia, os elementos simbólicos, não nem consubstanciados nem transubstanciados. São elementos simbólicos que contêm uma dosagem de bênção espiritual, porque Paulo vai dizer aqui que tanto o cálice quanto o pão são cálice de bênção e pão de bênção. Por que pão de bênção? Por ser um ato profético, né? São elementos de adoração. A mesa do Senhor, pão e suco de uva ali, vinho, são elementos de adoração, né? São veículos de bênção que pode se transformar em veículo de maldição. Como disse Paulo, se você participar maculado. Amém? E o que Paulo vai falar aqui em Coríntios é exatamente o que estava acontecendo isso aqui. Algumas pessoas envolvidas no culto idólatra e outros envolvidos na igreja, de verdade. E Paulo vai dizer aqui, ó, aí Paulo usa a analogia do Antigo Testamento: quem sacrifica no altar se faz participando do altar. Então, eu li esse texto aqui, que é um texto também que fala da ceia, para nós agora participarmos da mesa do Senhor. Somente os que são batizados nas águas estão em comunhão, né? Você veja que o texto diz: o pão que partimos é a comunhão, pão de bênção que partimos é a comunhão. Então, esses três olhares da ceia, quando eu olho para o olhar introspectivo, ele tanto é introspectivo quanto ele é horizontal, porque eu tenho que estar bem comigo, mas eu tenho que estar bem com meu irmão. O pão e o cálice são pão de comunhão, por isso que é chamado de comunhão também, uma das palavras para ser comunhão, e cálice de comunhão. O que é comunhão? É eu estar misturado com Deus e com meus irmãos. Se eu tiver algum problema no meu coração, falta de perdão, mágoa, rancor contra um irmão, eu estou propenso a transformar o pão que é bênção, o cálice que é bênção, em veículo de maldição, ao invés de veículo de bênção. Por isso Paulo vai dizer aqui, ó, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram, né? Dormem aqui é que já morreram fisicamente. Enquanto Gerson louva, aí no seu lugar a pastora, né? E os diáconos aí vai higienizar a mão do pessoal, né? Vão estar entregando aí os elementos a você. Roberto, você pode ajudar a gente aqui? Por favor. Vai ser mais rápido, pega o outro. Mais que a neve, sim, neste sangue lavado, veja, mais alvo que a neve serei. Se você sabe, alvo mais que a neve, que a neve, alvo mais que a neve. Pega a sua voz e cante.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Antes de nós abençoarmos o pão, consagrando e o cálice, vamos meditar mais uma vez no que foi lido. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: parti, comei, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Esperai uns pelos outros, quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então fique de pé agora, levante o pão e você mesmo agradeça a Deus pelo corpo de Jesus partido, pelo sacrifício do Calvário. Esse é um veículo de bênção, esse é um elemento representativo da nossa redenção. Então agradeça a Deus porque você está em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos, em paz consigo mesmo, porque você pode participar do pão e do cálice. Senhor, obrigado pelo corpo de Cristo moído na cruz por nós. Por esse corpo partido nós somos sarados, nós temos comunhão contigo, nós recebemos força espiritual. Sim, Pai, se alguém ao tomar indignamente pode estar fraco, doente e morrendo, alguém que toma esses elementos com consciência e de maneira correta, pode se receber força, ser curado, meu Senhor, e receber vida espiritual em todas as áreas da sua vida. Obrigado pelo pão que partimos, e a comunhão do corpo de Cristo. Oh, obrigado porque podemos sentir é a tua presença. Obrigado por esse ato profético. Nós abençoamos esse pão, declarando que ele, como pão partido, é comunhão do corpo de Cristo. Nós internalizamos o que está por trás desses elementos, Senhor. Recebemos força espiritual em nome de Jesus. Tendo dado graças, o Senhor partiu dizendo: comei dele todos, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Levante o cálice e agradeça a Deus pelo sangue de Jesus derramado em seu favor para lhe redimir. Pai, obrigado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Recebemos esse elemento, esse suco de uva, símbolo do teu sangue, declarando que nós estamos purificados de todo pecado, Pai.
Sim, meu Deus, o teu sangue garante a nossa vitória. Esse é o sinal da nossa aliança contigo. Essa é a marca da promessa de que o destruidor não entrará em nossas casas, Senhor. Este é o sangue da nova aliança, do novo pacto contigo. Oh Deus, esse é o sangue que nos reconciliou contigo através do Calvário, Pai, que nos traz paz. E a tua palavra diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Consagramos esse elemento e o recebemos em ações de graças, Pai. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Podemos beber agora em nome do Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Abra sua boca e cante. Quero ouvir a sua voz. Que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse culto, pela tua palavra tão tremenda e poderosa. Nos ajuda a entender esses três vislumbres, essas três visões da cruz: o passado, meu Deus, a ceia representativa em memória do Senhor, a nossa redenção feita no Calvário, o presente, Senhor, a nossa comunhão contigo, a autoanálise do nosso próprio ser, a nossa comunhão com os nossos irmãos, e o futuro, o dia esplendoroso em que nós vamos estar contigo como noivas que somos, Senhor, para participar da última ceia contigo, do jantar das bodas do Cordeiro, Senhor, do quiduche de santificação. Obrigado, Senhor, porque podemos participar de um culto tão abençoado, sendo edificados através da tua palavra e te adorando através da oração, Pai. Oh, meu Senhor, obrigado. Obrigado por tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que durante esse dia o teu fluir continue sobre nós, e à noite nos marque mais uma vez com a sua unção e com a sua presença. Em nome de Jesus. Curva a cabeça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tem misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o seu rosto, te dê shalom, bênção, paz, prosperidade e êxito em todas as áreas da tua vida, completude em tudo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Foi o sangue foi o
paz.